passageiras. Daqui sei lá, a 30, 40, 50 anos, isso vai fazer parte do catálogo da gravadora ou não. Provavelmente não, porque não é uma coisa que vai ter a menor importância daqui a 30, 40 anos, ao passo de que uma coisa mais duradoura, uma coisa mais atemporal, não. Você vende daqui a 30, 40, 50 anos, a gravadora continua ganhando dinheiro com isso. Os guitarristas que eu ouvi muito e que considero que foram assim, fundamentais na minha formação de instrumentista, de guitarrista, foram Wes Montgomery, com certeza, e Pat Metheny também, um pouco depois, e George Benson. São assim, as pessoas que eu mais ouvi, que eu mais gosto e que eu mais admiro. Tem outros também que, como Jimi Hendrix, é inegável a contribuição do Jimi Hendrix à música, claro. Mas, quer dizer, não foi um guitarrista assim muito forte na minha formação de instrumentista. E os violonistas, eu queria muito, quando era pequeno, eu queria ser o Baden Powell. Eu queria tocar violão como o Baden Powell. Eu tirava as músicas do Baden Powell. Hoje em dia eu me lembro, puxa, que maluquice, como eu era maluco. Eu botava as músicas do Baden Powell na vitrola e não sossegava enquanto não tirava igualzinho e tal. Então Baden Powell foi uma influência muito grande para mim. Pouco tempo atrás eu encontrei com ele. Eu vinha passando aqui, vinha da casa da minha mãe, que mora ainda no Alto da Boa Vista. Eu vim descendo da casa da minha mãe. Aí quando eu entrei aqui na Barra, eu parei assim o carro num cruzamento e olhei e falei, caramba, o Baden. Você acredita? Eu parei o carro e fui falar com ele. De tão emocionado que eu fiquei, que eu não o conhecia. E aí eu falei, puxa, eu tenho que falar com esse cara. Esse cara foi tão importante na minha formação, foi tão importante para mim, assim, como violonista. Então eu parei o carro e fui lá falar com ele, Baden, tal, e me apresentei. Aí ele falou, puxa, foi simpaticíssimo, vai lá em casa, vamos tocar juntos e tal. Eu falei, puxa, eu vou te mandar um disco meu. Ele, puxa, que maravilha. Eu falei, eu toco violão por sua causa e tal. E ele foi muito simpático e muito bacana, só que eu nunca mais encontrei. Ele me deu o telefone, eu fiquei tímido, não liguei, não apareci. Mas então Baden foi uma influência fortíssima na minha formação de violonista e guitarrista. O primeiro disco que eu produzi, na realidade, foi o disco do Vinícius Cantuária. O Vinícius é muito meu amigo e, na época, ele estava fazendo o segundo ou terceiro disco da carreira dele, não me lembro exatamente, acho que terceiro. E me chamou para produzir o disco dele. E o pessoal da gravadora, na época, achou bacana, ótimo, tal, concordaram com isso e eu produzi. Foi o primeiro disco que eu produzi na minha vida. Isso em 86. E daí em diante eu produzi mais um disco da Dulce Quental, depois produzi um outro do Vinícius. E em 89 o Gil me chamou para produzir um disco dele, que foi o Eterno Deus Mudança, que aliás é uma música minha e dele, que dá nome ao disco. E produção é uma coisa que você aprende meio fazendo, acho que não tem uma escola assim. Mas como eu já era rato de estúdio, eu já gravava muito, já tinha gravado com muita gente e conhecia bem estúdio, gostava de estúdio, gosto de estúdio. E essa acho que é uma das características principais para um bom produtor, quer dizer, é fundamental que você goste de estar ali dentro, né? Que tem gente que não suporta estúdio. E então a partir disso as pessoas foram me convidando e eu fui fazendo os discos que vieram a seguir. Eu acho que uma das funções do produtor é exatamente traduzir as aspirações e os sonhos e o que o artista quer dizer, o que o artista quer passar. Não importa se ele é um intérprete unicamente ou se é um compositor. Então eu acho que a partir disso, quer dizer, o que eu procuro fazer como produtor é exatamente fazer um disco parecido com o artista. Eu não acho que se deva descaracterizar o trabalho de um artista. Óbvio que às vezes você tem que adequar aquele artista para o projeto. Às vezes o artista pode, por algum motivo, não está enxergando alguma coisa que seria bacana que tivesse naquele projeto, que tivesse naquele disco. Então, eu acho que aí o produtor
entra sugerindo alguma coisa, algum instrumentista, algum arranjador, alguma música diferente no repertório, mas tudo sem descaracterizar. Uma das coisas que eu procuro é isso, é não descaracterizar de forma alguma as aspirações do artista e nem o sentido do que ele quer dizer, do que ele quer passar. Então, eu acho que, é claro, existem produtores de todos os tipos, de todas as maneiras, gente que produz de várias formas diferentes. Mas eu procuro sempre produzir dessa forma, fazer o disco para o artista. Eu não faço um disco para mim. Para mim, eu faço o meu próprio disco. Meu disco, embora seja difícil a gente se produzir, eu faço o meu disco da maneira que eu quero. Agora, eu faço um disco para X, Y, Z e vai ter a cara de X, Y e Z. Não vai ter a minha cara. Pode ter o meu dedo, pode ter o meu toque em alguma coisa, mas de maneira alguma eu deixo fazer com que o disco não fique parecido com aquele artista. É engraçado, eu não consigo me lembrar muito disso, não. Minha mãe e meu pai falam que eu era hiperativo, que eu era agitado, que eu não parava e que, enfim, que era uma criança hiperativa. Na época se dizia uma coisa engraçada, que era muito comum na minha geração, que era dizer, poxa, esse menino tem disritmia. Então, enfim. Mas eu não consigo me lembrar, não. As minhas lembranças de infância, assim, são completamente diferentes. Quer dizer, eu sou quietinho ali. Eu gostava muito de desenhar. Eu adorava desenhar. Durante um período da minha vida, a coisa que eu mais fiz foi desenhar. Assim, acho que dos 4 anos de idade até, sei lá, os 10, eu desenhava muito. Cheguei a desenhar bem, ganhava concurso de desenho no colégio e tal. Então, eu ficava muito quietinho ali, desenhando. Eu sempre fui uma criança cercada de amigos, assim, que minha casa, a partir de um determinado ponto da minha vida, assim, pré-adolescência e para a adolescência, minha casa era o point, assim, de encontro. Os amigos todos se encontravam lá, tinha um quarto na minha casa que era assim, que era o meu quarto de brinquedos quando era criança, e não era o quarto em que eu dormia, era um quarto de brinquedos e que depois virou o quarto da bagunça, o quarto que a gente tinha o som ligado lá, tocava Pink Floyd, tocava, enfim, o que a gente ouvia na época, e o quarto era todo escrito, todo, tinha uma coisa, umas canetas assim, quem entrasse lá tinha que escrever seu nome na parede, então a parede, o teto, o quarto era todo escrito ali. Então, os amigos escreviam, faziam desenho, davam recados e tal. Então, nesse quarto a gente se reunia, ficava ali ouvindo música, tocando e tal.